O Festival da Canção sempre abre espaço para que os músicos de Andradas mostrem o seu talento. E neste ano, os organizadores vão homenageá-los com o troféu que leva o nome de uma pessoa muito respeitada no município. Maestro Luiz Seco construiu sua história aqui, deixando descendentes e grandes ensinamentos. Esta foi uma ideia do senhor Amadeu Tonon, presidente da Icasa, que é patrocinadora do festival. Maestro Luiz Seco já foi homenageado aqui em Andradas. No ano de 1993, esta rua, aqui no Jardim Portal do Sol, recebeu o seu nome. Apesar de tantas homenagens, poucos andradenses conhecem a história de vida de Luiz Seco, ou por que ele foi tão importante. Até mesmo os moradores da rua que leva o nome dele têm dúvidas. Sinceramente, eu moro aqui há 25 anos e eu não sei mesmo quem é Maestro Luiz Seco. Até é uma falta de curiosidade, assim, por saber que mora na rua, né, há 25 anos e não sei mesmo. Sei que com certeza é um maestro, mas quem é, eu não sei mesmo. Não sei. Só sei o nome da rua, mas quem é a pessoa mesmo eu não sei. O nome na rua tem que ser, né, porque isso é pra, como se diz, contemplar a pessoa, né. Quando tem o nome é para interpretar, né? Porque nem a Praça do Alcides, né? É por causa do médico, né? Então eu acho que aqui também. Com certeza deve ter sido uma pessoa muito importante, né? Porque tem uma rua no nome dele, né? Geralmente Andradas tem esse costume de homenagear sempre pessoas que foram importantes para a cidade com ruas, né? E praças. E eu mesmo não sei quem que é Maestro Luiz Seco, moro aqui há 25 anos e não sei. Nome de rua, nome de troféu. Vamos entender agora por que o músico italiano merece ser reconhecido na cidade. Luiz Seco, desde cedo, mostrava a aptidão para a área musical, mas a situação financeira não permitia que ele frequentasse as aulas de música, como outras crianças de sua idade. Nesta época, residia em Verona, na Itália. Um padre que reconheceu o talento dele propôs ensiná-lo, mas em troca o jovem teria que cuidar de um cavalo. Então o menino humilde se tornou maestro. A história musical do meu avô começou desde quando ele era pequeno, que ele teve que ajudar a mãe dele a trabalhar, que ele ficou órfão muito cedo. E aí ele foi trabalhar para um padre, dar pasto para uma jumentinha do padre, e aí o padre passou a gostar muito dele e começou a ensinar não só a leitura musical, a teoria musical, como também ensinar a ler e escrever. Passou a dar aula porque ele não tinha condições de entrar em colégio para estudar. Aí ele, com muita força de vontade, foi aprendendo, e o padre viu que ele tinha vontade e colocou ele num conservatório para aprender já e tocando os instrumentos, né? E logo para frente ele começou a participar de bandas lá na Itália. Luiz Seco fez parte do grupo de italianos que emigrou para o Brasil e veio parar em Andradas. No livro Os Estrangeiros na Construção de Andradas, da historiadora Nilza Pontes, estão os registros desta história. Primeiro, o italiano morou em São João da Boa Vista, para depois vir para a cidade. Ele nasceu na Itália, veio menino para cá, morou algum tempo na Fazenda Refúgio, de São João da Boa Vista. Depois já era adulto, já, quando ele passou aqui para Andradas. A curiosidade que eu acho assim, na história dele foi que quem trouxe ele aqui para Andradas, a condução, foi uma carroça do Zé Ansani, quebrou a carroça no meio do Mamonal. Foi um trabalho muito grande para eles conseguirem sair de lá. Se fosse uma ideia, a dificuldade que era na época, né? Aí eles instalaram no Morro Seco, que com certeza foi eles que acabaram dando o nome ao bairro, porque ele teve uma prole muito grande, bastante filhos, e que na época as famílias italianas precisavam mesmo desses braços para tocar a lavoura. Então toda a família italiana tinha muitos filhos. Em Andradas, Luiz Seco construiu sua vida profissional e nunca esqueceu do amor pela música. Maestro da banda italiana, orientava os colegas e abrilhantava os eventos da época. Começou a trabalhar na lavoura de café
e começou a dar continuidade na música. Chegava à noite, ia tocar, para não perder o hábito, né? E aí o senhor Ernesto de Oliveira viu que ele tinha talento, então resolveu a dar um apoio para ele montar uma banda de música. E assim ele começou a ensinar os outros, a dar aula de música, ensinar a tocar, e tinha que perder um pouco de tempo. Aí o senhor Ernesto ajudava, arrumava uma turma para ajudar a capinar o café dele, e assim foi o início da parte de música, que ele começou com as bandas, e daí para frente foi até que ele pôde. Porque ele era um músico maravilhoso, muito sensível. Ele já tinha sido maestro na banda lá no Refúgio. A banda do Refúgio tinha tido 3 maestros. Um deles era o Pedro Pan, e foi o maestro Modena, depois foi o Luiz Seco, depois foi esse Pedro Pan. Acontece que por volta de 1910, as 3 famílias vieram para cá. Então a banda de lá sumiu, e a daqui foi formada como banda Príncipe de Piemonte, foi o primeiro nome dela. Depois ela passou a ser chamada de Santa Cecília, e depois, bem mais tarde, devido ao Partido Fascista, que aqui teve, então ele ficou chamando de Operária Italiana. Outra característica importante do maestro é que foi um dos pioneiros do ensino de partitura em Andradas. Para o músico Gilmar França, este requisito representou um dos motivos da escolha de homenageá-lo no festival. Sua carreira deve ser exemplo para outros músicos. Maestro Luiz Seco faz parte da colônia italiana que veio para Andradas no começo do século passado, e assim como tantos outros dessa mesma época, dessa mesma colônia italiana, eles contribuíram muito com o ensino de música em Andradas. Então, achamos por bem homenageá-lo como um prêmio especial para os músicos de Andradas. Subentendido fica até como uma dica para os músicos de Andradas, aprender a ler partitura, que o maestro Luiz Seco ele batalhava muito no ensino da escrita musical, coisa que os estudantes de músicas de Andradas e da região, vamos dizer até do país, eles negligenciam esse ensino da escrita musical. Talvez por aí se explica o insucesso na arte de compor, de saber analisar uma composição, de saber executar uma composição. Então é importante, nosso país, infelizmente, é um país analfabeto musicalmente. Todo mundo de Andradas foi aluno do meu avô. Ele ensinou a partitura, a teoria e a tocar o instrumento também. E ele sabia, todo instrumento de sopro ele tinha habilidade, entendeu? Além de talento e profissionalismo, Luiz Seco também era uma pessoa de bom coração. A neta Dirce conta as histórias de família que demonstram a simplicidade do italiano. Ajudava muito, tem história que a minha mãe contava, que eu não me esqueço, que ele era uma pessoa muito bondosa, caridosa. E dela, quando ela começou a namorar meu pai, que é o filho do Luiz Seco, eles não tinham vaca. E diz que tinha uma criança, um sobrinho da minha mãe, que não tinha o leite, a mãe dele secou o leite, diz que ele pegou uma vaca, mandou para a família, e diz que ele fazia isso. Ele ajudava, diz que era uma pessoa muito bondosa. Nome de rua, nome de troféu, homenagem mais que merecida. Luiz Seco fez parte da história de Andradas, da nossa história. O músico de Andradas que receber este presente deve se sentir honrado por ter o talento reconhecido por um mestre. Ele vivia a música, né? A paixão dele era o instrumento, a música, ensinar e ver uma banda tocando, para ele era a vida dele.